Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso encontro ao redor da Palavra de Deus como homens e mulheres de fé. A Palavra de Deus é semeada no nosso coração. Precisamos permitir que esta Palavra de Deus cresça e produza muitos frutos em nossa vida. Como seria bom se todos nós nos esforçássemos para cultivar esta semente da Palavra de Deus. Por isso, cada um se pergunte: como eu estou cultivando esta semente da Palavra de Deus na minha vida? Eu tenho tempo para escutar a Palavra de Deus? Eu me esforço para ler as Escrituras? Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a fazer deste momento esta oportunidade de comunhão com Deus através da escuta da sua voz. Ao escutar a Sagrada Escritura, escutamos a voz do próprio Deus. E quem escuta a Palavra de Deus encontra-se com a pessoa de Jesus. Por isso vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando em viagem, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos um trecho do Evangelho que certamente nós já o conhecemos bem. Jesus, que caminhando em missão, entra na casa de Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro. Estes são amigos de Jesus. Jesus cultiva uma estreita relação de amizade com Marta, Maria e Lázaro, a ponto de, noutra passagem evangélica, dizer que com a morte de Lázaro, Jesus chorou. Isso para dizer que Jesus tinha um apreço muito grande por estes seus amigos. Hoje Jesus entra na casa de Marta. E aqui nós temos vários elementos importantes para compreender também a nossa relação com Jesus, ou a nossa experiência de fé cristã. Por isso te convido a entrar dentro desta cena que nós contemplamos e acolher todos os ensinamentos que este trecho do Evangelho nos apresenta. Primeira coisa que chama a nossa atenção é isso, né? Jesus que está em viagem como missionário itinerante, caminhando. Jesus não permanece acomodado num lugar. Jesus vai ao encontro das pessoas e entra na casa das pessoas. Talvez isso vai ao encontro do que o Papa Francisco tem insistido muito nos últimos tempos, uma igreja em saída. É isso. Como Jesus entra na casa das pessoas, a igreja também deve criar esta proximidade de entrar e tornar-se próxima das pessoas. Entra na casa de Marta. E ali acontecem muitos gestos interessantes que servem para a nossa reflexão. Diz o Evangelho: certa mulher, entrando na casa de certa mulher chamada Marta, que o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos seus pés, escutando-lhe a palavra. É bonito o gesto de Marta de acolher Jesus. Certamente ela fez o máximo possível para acolher bem Jesus, o missionário do Pai, na sua casa. Mas também é bonito o gesto de sua irmã, Maria, como diz o Evangelho. Ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Esse gesto de estar sentado aos pés do Senhor é o gesto de um discipulado. O discípulo ou a discípula
se senta aos pés do Mestre para escutar o seu ensinamento. Portanto, aqui Jesus é o Mestre e Maria se torna a discípula aos pés do Mestre. Mas aqui temos uma novidade. Naquela época, os mestres daquele tempo não ensinavam a lei às mulheres. Os mestres da lei não reservavam tempo para o ensinamento da lei às mulheres. E aqui a gente vê um mestre diferente. Jesus sentado, ensinando a palavra a uma mulher, Maria, que está sentada aos seus pés. Isso nos ensina que a missão de Jesus é uma missão inclusiva. Ele veio trazer a salvação, anunciar a salvação, que inclui todas as pessoas. Por isso esse gesto é muito profundo e é muito bonito. Ela estava sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Mas a irmã de Maria, Marta, parece se inquietar com essa atitude de Maria. Por isso diz o Evangelho: Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Portanto, Marta se incomoda pelo fato de Maria estar sentada aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. Bem, qual é a atitude de Jesus diante deste questionamento, diante dessa inquietação de Marta? É muito interessante a resposta de Jesus. Vejamos, o Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Qual é a melhor parte que Jesus está dizendo aqui no Evangelho? É a parte da escuta da palavra. Isso é essencial. É a coisa necessária para nós, a escuta da palavra de Deus. Por isso é importante a gente se perguntar: como que eu tenho reservado tempo para escutar a palavra de Deus? Ou eu estou muito ocupado, como Marta, a ponto de não ter tempo para escutar a palavra de Deus? Jesus não diz que o serviço que Marta está fazendo não seja importante ou que seja desnecessário, mas Jesus diz que uma coisa é fundamental e sem ela tudo mais se esvazia, que é a escuta da palavra de Deus. Ora, aqui nós temos duas dimensões da igreja muito importantes: a dimensão ativa, missionária, e a dimensão contemplativa, da oração, da intimidade com Deus. Muitas vezes nós lemos esse trecho do Evangelho, queremos acolher um gesto e negar o outro, mas na verdade o Evangelho chama a nossa atenção para combinar as duas coisas. É importante para a igreja essa dimensão ativa, missionária, de Marta, o fazer. Mas não podemos deixar de lado a outra dimensão, a dimensão contemplativa, da escuta da palavra, da oração. Portanto, como nós cristãos devemos balancear a nossa experiência de fé? Aquilo que nós fazemos sempre alimentado pela nossa oração e pela escuta da palavra de Deus. Nós corremos um grande risco, o risco de sermos aquelas pessoas que fazem muito, um ativismo religioso, mas muitas vezes não alimentados por uma vida de oração. Por isso, precisamos combinar em nós um pouco de Marta, são as nossas atividades a serem realizadas, mas sem deixar de lado a dimensão de Maria, a contemplação e a oração, porque senão nos tornamos funcionários do sagrado. Então, na igreja, precisamos ser Marta e Maria. Precisamos do serviço, da nossa ação, do fazer, as nossas atividades, mas não podemos negligenciar a dimensão da escuta atenta da palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, à luz do Evangelho que nós terminamos de ouvir, é preciso que peçamos ao Senhor a graça de sermos uma igreja missionária, ativa, mas sempre alimentada pela palavra de Deus. Sem esta alimentação da palavra de Deus e da oração, tudo mais se esvazia. Então se pergunte, você reza? Você escuta a palavra de Deus? Você gasta tempo aos pés do Senhor, escutando a sua palavra, como fez Maria no Evangelho que nós ouvimos?
Repito as palavras de Jesus: uma só coisa é necessária, e essa ninguém vai tirar de nós: a escuta da palavra de Deus. Por isso peçamos no dia de hoje esta graça de aprender com Jesus a nos sentar aos seus pés e escutar a sua palavra, realizando a nossa missão sempre alimentados pela palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, concluindo este nosso momento de escuta da palavra de Deus e de reflexão, pedindo a graça de combinar em nós Marta, assumindo as nossas atividades missionárias, sem negligenciar a dimensão de Maria, aos pés do Senhor, sentada, escutando a sua palavra. Este tempo que nós reservamos é justamente esta atitude de Maria, sentados aos pés do Senhor, escutando a sua palavra. E agora, com o coração cheio de gratidão, vamos nos dirigir ao Pai Eterno e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos, te bendizemos por esta oportunidade de escuta desta mensagem do Evangelho, que tanto enriquecem a nossa experiência religiosa. Ajuda-nos, Pai Eterno, a nos colocar como discípulos e discípulas de Teu Filho Jesus, sentando-nos aos Seus pés e sempre escutando a Sua palavra. E que a palavra de Jesus se torne vida em nossa vida, que saibamos colocar em prática os seus ensinamentos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.